Olá, meu nome é Alexandro e eu vou demonstrar para vocês o algoritmo de Dijkstra e de Bell-Montfort. Inicialmente, falando do algoritmo de Dijkstra, ele foi criado em 1956 pelo cientista da computação holandês Edgar Dijkstra e publicado em 1959. O objetivo desse algoritmo é solucionar o problema do caminho mais curto num grafo dirigido ou não dirigido com arestas de pesos não negativos. Para a demonstração, temos abaixo um grafo com nodos de A até F, onde devemos encontrar o menor caminho partindo do ponto A até chegar no ponto F. Para fazer esses testes, partiremos do nodo A. O nodo A então será representado na tabela ao lado como 0 vindo de A. A partir do nodo A, será possível a gente fazer duas verificações, duas possibilidades de caminho, indo até o nodo B ou então até o nodo C. Primeiramente, vamos verificar a distância até o nodo B. O nodo B, conforme representado no grafo, ele tem uma distância de 4. Então, iremos inserir na tabela, no campo de passo 1 do vértice B, uma distância de 4 vindo de A. A próxima verificação, a distância de A até o nodo C. O nodo C está a 2 do nodo A. Então, dessa forma, representaremos 2 vindo de A. Os outros nodos, D, E e F, não é possível se acessar diretamente através do nodo A. Após essa primeira verificação, devemos identificar qual o menor caminho de A até B ou de A até C. No nosso primeiro caso aqui, o menor caminho é de A até C. Então, para o passo 2, iremos partir de C, com uma distância de 2 vindo de A. A partir de C, a gente pode ir até o nodo B, onde a gente vai ter uma distância de 1, de C até B, mais 2 de A até C. Então, representaremos na tabela uma distância de 3 vindo de C. A segunda possibilidade partindo de C é irmos até o nodo D, onde a gente tem uma distância de 8. Então, uma distância de 8 de C até D mais 2 de A até C, a gente vai ter uma distância até D de 10 vindo de C. E a terceira possibilidade partindo de C é o nodo E, onde a gente vai ter uma distância de 10 de C até E mais 2 de A até C, finalizando em 12 vindo de C. Da mesma forma como no passo anterior, vamos identificar qual o caminho de menor custo. Então, o caminho de menor custo, de onde partiremos no passo 3, é o caminho de B. Então, a gente está no caminho B, vindo com 3 vindo do nodo C. A partir daí, então, de B, a única possibilidade que a gente tem é até o nodo D, onde a gente vai ter uma distância de mais 5 até o nodo D. Então, 5 mais os 3, a gente vai ter uma distância de 8 vindo de B. Da mesma forma, a menor distância para começarmos e iniciarmos o passo 4 seria a distância 8 vindo de B. A partir de D, a gente tem a possibilidade de irmos até E, ou então partimos direto até o ponto final, até F. Saindo de D e chegando em E, a gente tem uma distância de 2, mais os 8 que a gente tem para chegar até o D, então a gente vai ter uma distância de 10 vindo de D. Na segunda possibilidade, de D partindo diretamente para F, a gente vai ter uma distância de 6. Então, 6 mais os 8 que a gente tem até chegar a D, a gente vai ter uma distância de 14 vindo de D. Nesse caso, o caminho de menor custo seria o caminho de E. Então, a gente vai passar para o passo 5, partindo de E, onde a gente vai ter a única possibilidade, que é de chegar até F, e essa distância vai ser de 2. Então, os 10 que a gente tem até chegar a E, mais os 2 até F, a distância que a gente vai ter até F é de 12 vindo de E. Então, é possível se verificar através
deste teste através de Dijkstra, que em todas as possibilidades a gente vai sempre selecionando a possibilidade de menor custo para que a gente consiga chegar no objetivo sempre pelo melhor caminho. Essa então, pessoal, foi a demonstração do algoritmo de Dijkstra. Continuando a nossa segunda parte do trabalho, a gente vai partir para o algoritmo de Bellman-Ford. O algoritmo de Bellman-Ford, ele é parecido com o algoritmo de Dijkstra. Então, o objetivo dele é o algoritmo que busca o menor caminho em um grafo ponderado, ou seja, cujas arestas têm peso, inclusive pesos negativos. Então, ao contrário do algoritmo de Dijkstra, que ele só vai verificar as arestas de pesos positivos, no algoritmo de Bellman-Ford ele vai considerar as arestas de pesos negativos também. Na sequência eu vou fazer uma demonstração do algoritmo de Bellman-Ford. O algoritmo de Bellman-Ford ele é bem parecido com o Dijkstra. Então, primeiro passo, a gente vai verificar quais as possibilidades que a gente tem partindo de A. Então, partindo do vértice A, no primeiro passo, a gente vai sair de A com o valor de 0, da mesma forma que no Dijkstra. Então, o A recebe o valor de 0, e a gente vai poder partir de A e ir até B, onde a gente vai receber temos um valor de 1 de A até B. A segunda possibilidade de A até C, onde o valor é de 2, também na tabela representado de A, 2, e a distância até D, que no nosso caso, no gráfico representado, essa distância é D8. Até o nodo E e o nodo F, diretamente do primeiro passo, a gente não consegue chegar, então eles receberão um valor infinito. Partindo para o passo 2, a gente vai verificar quais as possibilidades de menor caminho para chegar até um determinado ponto. Então, de A até o vértice A, a gente continua com a mesma possibilidade de A recebendo 0. Até o vértice B, a gente também só tem uma possibilidade, que é o caminho de uma distância de 1. E até o C, da mesma forma, a gente só tem uma possibilidade com a distância de 2. A partir do D, a gente vai verificar que a gente tem mais possibilidades. Para ir até D partindo de A, então eu vou ter uma segunda possibilidade. Além da primeira que eu identifiquei anteriormente, eu vou ter a segunda, onde eu vou ter um caminho de 2 de A até C, mais um caminho de 5 de C até D. Então, vocês podem observar que eu já coloquei ela na tabela, o valor de 7 vindo de C, porque ele já se tornou um caminho mais curto do que o caminho diretamente de A. Então, eu venho até C e desço até D. Para mim chegar até E, eu tenho as seguintes possibilidades. Eu posso partir de A e até B, que eu tenho um valor de 1, mais um valor de 3 de B até E. Ou então, eu tenho uma segunda possibilidade, que é a possibilidade de vir de A até C, que eu tenho um valor de 2, e de C até E, que eu tenho um valor de 3, totalizando um valor de 5. Então, conforme anteriormente mostrado, de A até B eu tenho 1 mais 3 de B até E. O meu caminho mais curto seria o caminho passando por B, onde eu vou ter um valor de 4. Então, de B até E, um valor de 4. E a outra possibilidade, para a gente chegar até o nodo F, a gente vai ter a possibilidade de vir de A, passar por C e chegar até F, onde eu vou ter uma distância de 2 mais 8, 2 de A até C, mais 8 de C até F. Eu vou ter uma distância vindo de C de 10 para chegar até F. Na segunda possibilidade, eu tenho de A até D um valor de 8, mais de D até F um valor de 12.
totalizando um valor de 20, o dobro da possibilidade por C. Então, na minha tabela, no passo 2, eu vou colocar o valor vindo de C, que é um valor de 10. Para o passo 3, então, a gente vai verificando as possibilidades e da mesma forma, o meu menor caminho até A continua sendo A0, até B A1, até C A2, o meu caminho até D, o menor caminho que eu localizei é C7, que eu não tenho uma terceira possibilidade, da mesma forma até o E, que é B4, que eu também não tenho uma terceira possibilidade. A minha terceira possibilidade que eu tenho vai ser para chegar até o F, que primeiramente vindo por C eu tinha uma distância de C 10. Agora eu vou fazer um caminho de A até B, onde eu tenho o valor de 1, mais de B até E, que eu tenho o valor de 3, totalizando 4, e mais de E até F, que eu tenho mais 4, eu fecho num valor de 8. Então, nesse caso, o meu menor caminho seria no passo 3, vindo de E, um valor de 8. Então, para finalizar, na coluna de solução, eu vou colocar qual foi o meu menor caminho localizado, que no caso, ele foi o caminho de A0 para A, para B A1, para C A2, para D o C7, para E o B4 e para F o E8. Então, da mesma forma como no algoritmo de Dijkstra, no algoritmo de Bell-Monfort, eu vou localizar o menor custo para me chegar até um determinado nó. Lembrando que o algoritmo de Bell-Monfort ele aceita valores negativos. No nosso exemplo, a gente não viu nenhum caso, mas é possível sim se trabalhar também com valor negativo. Muito obrigado pela atenção de todos. Essa era a parte que eu tinha para demonstrar para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.